Fala, meus queridos e minhas queridas! A técnica que vou falar agora é a técnica que todos os campeões de memorização usam. Essa é a técnica do Palácio da Memória. A gente começou a entender essa técnica em 1920, quando Alexander Luria, um neuropsicólogo da Universidade de Moscou, que estudava memória, conheceu um repórter de jornal chamado Salomão Cherenchevsky. Esse repórter decorava tudo. E a sua memória era tão impressionante que o Alexander resolveu estudá-la. E daí também surgiu uma parceria que duraria muitas décadas e que nos trouxe várias descobertas sobre a memória. Luria até escreveu um livro sobre o Cherenchevsky chamado The Mind of a Mnemonist. É um livro super legal, vale muito a pena ler. Nesse livro, eles mostram qual era o segredo dessa memória impecável. O Cherenchevsky tinha uma facilidade muito grande em combinar suas percepções sobre o mundo, de modo que elas se tornassem extremamente nítidas. Ele, inclusive, imaginava outros aspectos da cena, ou do que ele quisesse decorar para reforçar a memória que ele iria criar. Os sons tinham formas e cores. As letras tinham sabores. Ele conseguia ver textos inteiros e memorizá-los como se fosse uma cena na sua cabeça. Por exemplo, o número 1 era visto como um cara robusto e orgulhoso. O número 2 é uma mulher alto astral. O 3 é uma pessoa triste. O número 87 seria uma mulher gorda e um homem enrolando o bigode. Ele vinculava muitos estímulos sensoriais e sensações diferentes a cada item que ele queria memorizar. A memória do Cherenchevsky era tão boa que ele, mesmo se esforçando para esquecer algumas coisas, não conseguia. Mas Yuri, eu não sou esse tal de Cherenchevsky aí. Eu mal lembro do dia do meu aniversário. O que eu posso tirar dessa história toda? Bom, os estudos com Cherenchevsky mostraram que a memória dele era muito boa justamente por causa dessa técnica de associações, e foi a partir disso que surgiu a técnica do Palácio da Memória, que pode e é utilizada por muitas outras pessoas. Essa técnica funciona basicamente tentando associar o máximo de sensações e sentimentos possíveis a uma informação que você quer aprender. E em seguida, você as associa com algum lugar físico real que você conhece, como por exemplo a sua casa ou um caminho que você costuma fazer. Bom, vamos estruturar isso direitinho para você ver que é possível ter uma supermemória também. Não existe cérebro esquecido, existe cérebro mal treinado. Bom, primeiramente você precisa construir o seu palácio, ou seja, pensar em algum lugar que você quer associar as imagens. Essa técnica aproveita da nossa maior facilidade em lembrar de lugares e de pessoas para criar novas cenas na nossa cabeça. Então, depois de escolhido o lugar, é recomendável que você passe a prestar atenção em todos os detalhes desse lugar. Se for sua casa, por exemplo, faça uma ronda na sua casa para ver cada detalhe. A textura do carpete, o cantinho descascado na parede, uma mancha no teto. Tudo isso vai te ajudar a gerar uma memória melhor quando você for associar com outras coisas. Depois de ter se acostumado com esse lugar, você pode ir para a parte de memorização propriamente dita. Nessa parte, nós usamos uma técnica chamada mnemonicamente como PAO, pessoa, ação e objeto. Essa técnica funciona basicamente associando uma pessoa fazendo uma ação e segurando um objeto. Você pode associar as características ou a primeira letra de um nome da pessoa. Tanto faz qual que é a associação que você vai fazer. Basta que você tenha um padrão que faz sentido para você. Geralmente, quanto mais bizarro, engraçado ou emocionante for a associação, mais efetiva será a sua lembrança. Ao agrupar as memórias utilizando a técnica de PAO, você reduz 3 vezes as memórias que você precisará lembrar depois, porque com ela você consegue associar a memória de apenas uma cena com 3 elementos diferentes. Basta que a pessoa, a ação e algum objeto dessa ação despertem em você as memórias desejadas. Isso significa que você incluir na cena partes diretamente ligadas com o que você quer memorizar ou que simplesmente sejam capazes de acessar a memória. Por exemplo, vamos supor que você quer lembrar dos objetos da República Federativa do Brasil. Nesse caso, você poderia imaginar o King Kong no topo de um prédio parcialmente destruído. Parte do prédio já está sendo reparado por pedreiros. Eles estão usando um uniforme com escrito Soli Juris. O Kong está gritando R, distribuindo dinheiro para as pessoas pobres e necessitadas vindo de diferentes estados do Brasil. E ele está com a camisa escrita Gardena Pro Risco. Que cena, né?
O som do nome Kong lembra de Com e G, que junto com os pedreiros utilizando o uniforme escrito Soli Juris, remetem ao primeiro objetivo, construir uma sociedade livre, justa e solidária. E a primeira palavra da camisa Kong, Gadena, remete ao segundo objetivo, garantir o desenvolvimento nacional. E o King Kong, gritando R, junto com ele distribuindo dinheiro para as pessoas pobres de diferentes estados do Brasil, nos traz o terceiro objetivo, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Por fim, o resto do escrito na blusa do Kong, Pro Risco, se refere ao quarto e último objetivo, promover o bem de todos sem qualquer distinção de raça, idade, sexo, cor e origem. Nossa, Yuri, mas isso não fez nenhum sentido para mim. Pois é, o importante não é copiar a mesma lógica que eu usei no meu exemplo. O importante é que ele faça sentido para você, como o meu fez para mim. E você vai ver que dá para associar técnicas também. Nesse meu exemplo, eu associei técnicas de mnemônicas para colocar mais informações juntas na minha cena. Bom, pessoal, essa técnica pode parecer complicada de ser aplicada a princípio, mas tudo isso é um treino. O Chernyshevsky tinha uma ótima memória porque ele gravava tudo de maneira natural e já estava muito habituado a pensar dessa forma. Os campeões de memória fazem essas associações extremamente rápido também. A gente deve pensar no nosso cérebro como se fosse um músculo. Não conseguimos correr uma maratona do dia para a noite. Memória é algo treinável e conseguimos melhorá-la com o decorrer do tempo. Bom, meus queridos, então é isso. Não deixe de tentar praticar essa técnica. Você pode até conseguir resolver seus problemas com a prova ou aprender uma língua estrangeira, um instrumento novo, com as técnicas que eu apresentei antes aqui para você. Mas essa técnica aqui é o suprassumo da associação de sensações. Eu tenho certeza que se você treinar sua memória com o Palácio da Memória, você certamente vai melhorar sua performance com as outras técnicas também, porque você vai saber fazer melhor as associações. Então, não deixe de praticar e ver seu cérebro ficando cada vez mais forte. Um abraço e até a próxima aula.